Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é dia 29 de setembro de 2024 e o Mata-Mata de hoje é especial sobre a SLC Agrícola comprar ou vender. Esse Mata-Mata foi pedido pelo Jorge Construtor, nosso grande amigo e cliente do Sala VIP. Aliás, se você não é cliente do Sala VIP, clica aqui na descrição que você vai cair em 4 perguntinhas tranquilo e vai concorrer a uma pré-consultoria ainda agora na primeira semana de outubro. Tem ainda 5 vagas. Você pode ser um dos sortudos que vai ter uma pré-consultoria gratuita. A gente vai olhar toda a sua carteira, desde renda fixa até ações brasileiras, ações lá de fora, se tiver criptomoeda, e vão sugerir um monte de coisa bacana. Se bater para você e para a gente, você entra no Sala VIP. Esse Sala VIP também é dedicado ao Mário Sanches, de Porto Alegre. Mário, um grande abraço. O Mário é um cliente querido, está todo dia aqui, tanto no mata-mata como no fechamento. Aliás, se você não conhece o fechamento e não frequenta, passe a frequentar, que é muito legal. É todo dia das 6 às 7 da noite, ao vivo, com perguntas. São cerca de... A gente fala uns 10 minutos, depois tem meia hora respondendo perguntas de você, de qualquer ação que você quiser, enfocando fundamentos comigo e com o Ricardo Afonso também. Ele enfoca a mesma ação, só que do ponto de vista gráfico. E na sexta-feira tem fundos imobiliários com o Léo. Não perca, também participe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, mas não acionou, não colocou o sininho, faça isso para saber sempre que tem novos vídeos. Também é dedicado ao Ricardo do Sala VIP, médico de Goiás, super gente boa. Também dedicado ao Antônio Elcio, ao André Taira, à doutora Cláudia, daqui de São Paulo, a Soraya, a Fabiola, no Rio de Janeiro, a Giane, aqui em Curitiba, a todas vocês, a Soraya lá no Nordeste. Eu sempre confundo se a Soraya é em Sergipe ou não. Então fica aí, vamos lá para o nosso mata-mata. SLC Agrícola, uma baita empresa, mas a primeira pergunta que eu quero responder é: por que as ações da SLC Agrícola caíram 34% nos últimos 2 anos, de julho de 2022 a setembro de 2024? Ela caiu 34%, enquanto o Ibovespa subiu 32%. E ela pagou 1,08 de dividendos. Então, diante disso, quem estava comprado não foi bem, mas quem não estava comprado vai estar pensando: será que não é a hora de eu comprar SLC? Eu vou responder para você daqui a pouco. Aqui a gente vai explicar o porquê das quedas e, como eu sempre digo, cotação segue resultado. As vendas, a receita da SLC caiu de quase 9 bilhões para 8 bilhões em 2 anos, caiu 10%. A receita, no caso do setor agrícola, da SLC e da Brasil Agro, e também da Boa Safra, a gente faz do segundo TRI, que termina em junho, e aí a gente faz 12 meses para trás, ou seja, a gente segue o ano agrícola. O lucro bruto caiu 31% no período, receita 10, lucro bruto 31%, porque o custo não caiu proporcionalmente, e o lucro líquido despencou, caiu 65%. A gente vai descobrir se essa queda de resultados já está precificado ou não. E eu vou mostrar, antes
de explicar por que os resultados caíram, o que a SNC Agrícola realmente produz e vende. Ele é um grupo lá do Rio Grande do Sul, fundado em 1977, e ele produz soja, milho e algodão principalmente. Então, essas três commodities agrícolas respondem por 90% do resultado e das receitas. É aí que a gente vai focar. A SDC Agrícola também faz plantio de pastagem, criação de gado e é detentora de uma marca de sementes, a SNC Sementes, que produz e comercializa sementes de soja e algodão com 22 unidades de produção estrategicamente localizada em 7 estados do Brasil. Então, é uma concorrente também da nossa querida Boa Safra. Aqui as fazendas, está aí nos 7 estados, 22 fazendas, 674 mil hectares de área plantada, de área potencial plantada. Muito bom. Aqui a relevância das culturas, e aqui eu vou direto na receita, né? A soja, 44% da receita, e do lado você vê 53% do EBITDA. O algodão, 40% da receita, 39% do EBITDA, e o milho, 13% da receita, 9% do EBITDA. Então, você já viu que soja e algodão são os dois produtos principais. E a resposta para a queda dos resultados está na forte queda do preço do milho, algodão e soja entre julho de 22 e julho de 24. Aqui você pode ver o resultado financeiro do primeiro semestre, caiu 9,7% a receita, resultado bruto caiu 22%, lucro líquido caiu 44% e EBITDA caiu 37%. E aqui eu mostro realmente o que pegou o milho, o algodão e a soja. O milho estava em 7,8 dólares por bushel em 2022, caiu para 3,80, agora 51% de queda. E aqui do lado a gente vê a oferta e a demanda mundial de milho, e vocês podem perceber que está praticamente empatado o consumo e a produção. Portanto, não tem motivo para ela subir muito. Flávio, por que ela subiu a 7,80 em 2022 e agora voltou para 3,80, perto da média anterior? Porque a gente teve a guerra, na verdade, a invasão da Rússia na Ucrânia, dia 24 de fevereiro de 2022, que fez o petróleo subir de 75 dólares para 120 dólares. Além disso, o fertilizante, que a Rússia é um grande exportador, subiu de 2 mil dólares a tonelada para 6 mil dólares a tonelada. O custo ficou mais caro de produzir todas essas commodities, o preço foi junto. Além disso, a Ucrânia era um grande exportador de milho, soja e trigo, passou a não ser, porque a Rússia não deixou, destruiu tudo, e aí o preço foi lá em cima. Agora voltou para a média normal. A média não é o meio do caminho entre 7,80 e 3,80. A média é os 3,80. Pode ir para 4, 4,20, mas a média é o 3,80. Aqui, aquilo era preço em dólar, agora eu pego o preço em reais. Estava R$ 85,00 o milho Exalc BMF em julho de 2022, R$ 85,00, caiu para R$ 57,00 agora no segundo trimestre de 24, caiu 32%, mas subiu 10% de final de junho agora para setembro. Subiu 10% para 63%. Então, no milho, a situação pode melhorar no terceiro trimestre. Agora, o algodão, que a gente viu que é muito importante, né? 40% da receita, ele chegou a 160, $1,60, né? Aqui eu não estou vendo. Chegou a $1,60
e voltou para 68 centavos, queda de 58%, e a produção em 24, 25 e também em 23 e 24, ligeiramente acima do consumo. Isso é negativo e, portanto, o algodão tende a ficar em torno desse preço de 68 centavos. Aqui no Brasil veio de 5,25 a pluma para 3,93 no segundo TRI, caiu 25%, e agora só subiu 0,5% no terceiro TRI. Então, o algodão foi de 3,93 para 3,95, mudou quase nada, 0,5%. Aqui a soja, 44% da receita, portanto, a mais importante, caiu de 17 dólares e meio por bushel para 10,1, 42%, pelo mesmo motivo que eu expliquei da invasão da Rússia. E esse preço de 10 e 12, 10 dólares e 12 centavos o bushel nos Estados Unidos, eu tenho lido que a previsão aí é em torno de 11 dólares nos próximos meses, é um bom nível. E aqui o que aconteceu, caiu 26% a saca da soja no Brasil, do pico de R$ 185 por saca para R$ 136 agora no segundo TRI, 140 no terceiro, melhorou um pouquinho, 3%. Aí, de posse de todos esses dados, mais a projeção de quantidade vendida, eu fiz a projeção aqui da SLC Agrícola para os próximos 12 meses, ou seja, terceiro TRI de 24, quarto de 24, primeiro de 25, segundo de 25, e também para 26 e 27. Tem uma queda de receita esse ano por causa dos preços, né? O lucro bruto fica igual em 2,2 bi, o EBITDA quase igual, 2 bi, e o lucro líquido sobe para 1 bi. E a gente tem, nos outros anos, que é mais a incerteza quanto os números é bem maior, porque ninguém tem certeza de quanto vai estar milho, soja e algodão em 26 e 27. Agora, depois de vocês terem visto a projeção que eu fiz para 25, 26 e 27, a gente vai fazer o histórico e a projeção de dividendos baseado naquelas projeções. Bom, o histórico, a média de distribuição é 50% do lucro líquido ajustado, que é uma boa distribuição, e nos últimos 12 meses, pegando de junho para trás, a SLC distribuiu 87 centavos e 75, que dá 5,1 de yield. E para os próximos 12 meses, eu projetei 1,11, nos outros 1,40, nos outros 1,63. Vamos focar nos próximos 12 meses, até maio de 25. Expectativa é receber, para quem tem ações ou para quem comprar da SLC Agrícola, R$ 1,11, que dá 6,4. É um nível de retorno de dividendos razoável. O ideal é entre 8 e 12, 6,4 está chegando lá. Agora o valuation por EV/EBITDA, que eu sempre faço, e no valuation, pegando a cotação de 17,26, dia 24 de setembro, tem um valor de mercado de 7 bilhões e 700 milhões, somado a uma dívida líquida de 4 bilhões e 200, tem um valor de mercado, ou seja, dívida líquida mais o valor efetivo do mercado de 11 bilhões e 900. Compara com o EBITDA projetado de 2 bi para os próximos 12 meses, dá 5,9 vezes EV/EBITDA. A média histórica é 7,4. Da SLC, se voltar para a média histórica de 7,4, pegando o EV/EBITDA justo para dezembro de 2025 de 7,4, que é a média histórica do EV/EBITDA da SLC, a gente teria um valor justo para a ação para dezembro de 25 de 23,80, que dá um potencial até dezembro de 25 de 38%. Agora eu comparo
o preço-alvo da Levante versus o preço-alvo dos analistas, que é uma coisa muito importante para a gente ter uma ideia o quanto está distante ou próximo. E esse deu muito próximo, porque os analistas, na média, têm 23,20 de projeção de preço-alvo, quase igual a nossa de 23,80. Os 11 analistas têm 7 recomendações de compra e 4 de neutro, uma proporção bem interessante. E no placar final é o to buy or not to buy, em vez de comparar uma empresa a outra. Dos 10 itens importantes para o investidor decidir se compra ou não, no caso da SLC Agrícola, a gente teve 8 indicando que vale a pena comprar. Portanto, venceu a SLC Agrícola no placar final por 8-2 e ela pode ser comprada. Portanto, o que você deve fazer diante do placar final? Pois bem, para quem tem ações da SLC, é para manter, porque tem esse potencial interessante de 38% até dezembro de 25, 15 meses, com a ação chegando a 23,80, ainda recebe mais 1,10 de dividendos entre outubro de 24 e dezembro de 25, e um yield de 6,4. Somando 38 com 6,4, você vai ter um retorno de 44,4% para 15 meses, que é um retorno muito bom, só que há riscos que não são controlados, por exemplo, o preço do milho, do algodão e da soja caírem mais do que já caíram. Eu acho pouco provável, principalmente porque pode ter queda de produção com essa secura que está tendo em vários países, não só no Brasil, só não pode ter quebra de produção na SLC, que é um risco. Mesmo assim, o potencial de valorização dos dividendos compensa. Se você não tem ações da SLC, a minha recomendação é comprar até 2,5% da carteira. Por que não 5%, se você, Flávio, sempre fala em ter uma carteira de 20 ações com 5% cada uma? Em primeiro lugar, você pode, nessa carteira, ter em uma caixinha de 5%, você pode ter duas ações com 2,5% do mesmo setor ou não, por causa do risco, para diluir risco. E esse é um caso que entraria nos 2,5%. Cotações histórico de um ano, ela veio aí de quase R$20 há um ano atrás para 17,23, pagou no período 0,88 centavos, hoje está praticamente no mínimo a 17,20, portanto, para quem assistiu o vídeo e se decidiu por comprar, colocar no seu portfólio, parece ser também graficamente um bom momento de entrada. Chegamos ao fim de mais um mata-mata, dessa vez é a SLC Agrícola. Espero ter ajudado você nas suas decisões de investimentos em ações. Bons negócios e obrigado pela audiência e pela paciência.